Você está ao vivo. Olá, olá, muitíssimo boa noite. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Só esperar um tempinho aqui para entrar um pessoal e para o nosso ilustre convidado chegar, tá bom? Bota nos dois. Bam, bam, bam. Olá, olá, sejam todos bem-vindos. Entrando em contato aqui com o nosso convidado. Daqui a pouco ele entra aqui. Bom, então eu já posso adiantar aqui o tema para quem não sabe, eventualmente para quem não sabe qual é o tema, a gente vai falar sobre este livro aqui. O livro se chama Cartas de Elise, uma história brasileira. Cadê? Olá, olá. Tá me Oi, ouvindo? e aí, tô te Tá me ouvindo. Não sei se ouvindo? estou bem, não sei se estou bem enquadrado aí. Tá sim, tá ótimo. Então Tá tá. dando E para ouvir muito aí, bem. Maravilha, maravilha. tudo bom, Patieri? Olá, boa Tudo bem, tarde para todo Lacombe? mundo. Para quem está no Como é que Brasil, vai? né? Para quem está na Alemanha já é boa noite. Já é boa noite. 9 horas da noite aqui já. 9 horas da noite. Guten Então, eu estava Abend. falando aqui pro pessoal, né, que o tema da live da gente de hoje vai ser sobre este livro aqui, que se chama Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, né? E eu estava falando que a gente trouxe, perfeito, ninguém mais, ninguém menos do que o autor do livro para gente para falar. E eu acho um tema muito pertinente aqui, certo? Porque pela minha experiência de guia aqui em Berlim, pela minha experiência de lidar, de trabalhar com história para brasileiros, a impressão que eu tenho é que o brasileiro médio, né, que não vem de família judia, que não vem de família alemã, ele trata desse tema normalmente com muito distanciamento. É um negócio que é tão absurdo, é tão bizarra toda a história, que a pessoa trata quase como se fosse uma ficção científica. Ah, não, eu vejo isso no filme, em documentário, parece que é coisa de outro planeta, de outra realidade, né? E quando a gente vê uma história como desse livro aqui, a gente vê uma pessoa, você é uma pessoa conhecida, né? Então a gente vê que é um brasileiro, fala português, né? Normal, e tem uma proximidade tão grande com essa história. Então acho que é um livro fundamental para a gente se sentir mais parte dessa história. Tá? Então, primeiramente, aí, para começar, muitíssimo, muitíssimo obrigado, Lacombe, por ter topado fazer essa live aí. É uma honra estar podendo trazer você. Eu que agradeço, Patieri. Puxa, nossa amizade começou em 2018, né? Quando a gente fez lá, minha família toda fez um passeio, todo mundo guiado pelo Pacelli. Eu recomendo para quem ainda não teve oportunidade, é Muito sensacional. obrigado. Tá? Não tem nada a ver com os guias com os quais as pessoas estão acostumadas normalmente, com aquele textinho decorado, aqueles meninos das cidades históricas de Minas, que se você interrompe para fazer uma pergunta, ele tem que começar lá do início, que senão ele Não, não vai. eu não digo, eu sou de Olinda, na verdade, né? Então eu sou um guia de Olinda. O pessoal deve Hoje é olhar com muito aniversário, preconceito. hoje é É, aniversário de Olinda. exato, aniversário de Olinda. Olinda e de Recife, exatamente. Então o pessoal olha assim, ah, não, guia de Olinda é misericórdia, não deve ser bom, não. Não, é sensacional. A gente ficou, fomos minhas duas irmãs, eu, minha mãe, meus sobrinhos, meus filhos, minha mulher, todo mundo junto. E foi uma aula de história. Falei já sobre isso com o Pacelli na live que a gente fez no meu Sim, canal no YouTube. Você tem essa capacidade, uma sensibilidade aguçadíssima e uma sensibilidade de jornalista. Então você consegue contar suas histórias com uma edição incrível, assim, que tudo se massa. encaixa, tudo é interessante, você pinça, que é o trabalho de edição, no fim das contas, né? Que é pegar o que é Uhum. mais interessante realmente, Sim, o que é mais sim. pertinente, né? E foi, olha, foi, não sei, na Alemanha, com certeza, o melhor passeio que eu fiz, assim. Um dos Que melhores que eu maravilha, fiz que na bom minha ver isso, vida, eu que bom recomendo ver isso. muito. Conheci uma outra Berlim, né? Porque eu já tinha visitado a cidade outras vezes, Sim, porque sou alemão também. sim. Tem que voltar, tem que voltar.
Então, Lacombe, vamos lá, falar do livro, né? Depois eu quero que você fale da livraria, da sua livraria também, porque ultimamente um pessoal com o qual eu converso também tem ficado meio irritado, porque esses grandes conglomerados de livros, etc., não quero nem falar o nome aqui, eles começaram, inclusive, a censurar livros, né? São livros que eles dizem, não, isso aqui não merece ser vendido, não. Ninguém deve ler esse livro, estão cortando livros. Então, acho que as pessoas têm que ir cada vez mais para as livrarias das pessoas, né? Como a livraria do Lacombe, por exemplo, onde, por exemplo, você pode encontrar esse livro aqui sobre o qual a gente vai falar. Então, eu queria começar perguntando de onde é que surgiu essa ideia? Você cresceu na sua família ouvindo histórias ligadas ao nazismo, né? Foi um assunto muito presente na sua criação, na sua vida, ou não? Foi depois, né? Não, eu convivi, deixa eu explicar para o pessoal primeiro, meu avô, né, Uhum. alemão, Ernest Heilbronn, me chama Ernesto em homenagem a ele é o pai do meu pai, ele fugiu do nazismo em 34, 1934, foi para o Rio de Janeiro, foi, acho que, o primeiro da família dele a perceber o risco real que se apresentava ali já naquela época, né? E ele chegou ao Brasil, casou com a minha avó brasileira, filha do primeiro arquiteto do Brasil, e era um assunto a minha vida inteira. Meu avô morreu muito cedo, esse meu avô alemão. Assim, o que eu percebia do Holocausto e do nazismo, né, esse sofrimento atávico, eu percebi sempre no meu pai. Meu pai era um cara muito sofrido com a história da família, muito angustiado com tudo, mas não era de falar muito sobre isso. Mas você percebia, quando você puxava, que ele acabava chegando ali ao sofrimento que o pai dele teve, com toda a família que foi devastada pelos nazistas, uma avó que ele não conheceu. Então, no meu pai, eu realmente percebia, por uma sensibilidade minha também, que eu repito, não era um assunto de família, nunca foi. E na feitura do livro, eu descobri que os descendentes dos judeus, os alemães, judeus alemães, todos os parentes que conseguimos localizar aí para fazer esse livro, eles relataram a mesmíssima coisa, que não era um assunto na família, que as pessoas evitavam falar sobre isso, como forma talvez de se proteger. Eu não sei, aí não sou um psicólogo e tal, mas provavelmente como forma de se proteger de uma história tão dura que a gente viveu. Então eu sempre Sim. soube, esse meu avô alemão, ele chegou a fazer um livro, um caderno de notas, né, para um possível livro de memórias que ele nunca escreveu. Então a gente teve, eu nasci em agosto de 66 e ele morreu em novembro de 66, então a gente não conviveu. Mas esse livro, esse caderno, chegou às nossas mãos, meu pai guardou, meu pai contou algumas histórias, né? Mais meu pai do que a mãe dele, a viúva desse meu avô alemão, contou algumas histórias da família. Então a gente tinha algumas informações, que era uma família muito rica na Alemanha, era dona de Uhum. cervejaria, os Heilbronn, né? A Elise, que dá nome ao livro, né? Cartas de Elise, a minha bisavó, a mãe desse meu avô alemão, a família dela, os Bornstein, eram donos de hotel. Então eram famílias ricas, né? Famílias Aristocrática, ricas, né? aristocráticas, todos eles, no plural, porque as duas eram, né, os Bornstein, da família da Elise, e os Heilbronn, do Ernest. Então, as duas famílias eram famílias ricas, né, e que foram assim, atingidas em cheio pelos nazistas, né, não tiveram, a maior parte não escapou. Mas, como forma de proteção, minha avó, por exemplo, a viúva desse meu avô alemão, Lisette, ela esteve na Alemanha para visitar a família do marido em 37, quer dizer, já com Hitler no poder ali pleno, já planejando guerra, já planejando um monte de coisa. E Depois das quando eu. Olimpíadas, inclusive, né? Que foi um período mais tranquilo, né? Porque eles tiveram que dar uma Exato. disfarçada ali na perseguição, na segregação e na perseguição aos judeus. Aquele período de Olimpíada de verão e Olimpíada de inverno foi um período um pouquinho mais tranquilo. Mas a minha avó esteve, então, na Alemanha nazista, né? Ficou lá, nem me lembro agora, eu escrevi o livro em 2016, publiquei em 2016, mas ela ficou um bom período, um bom tempo na Alemanha, e quando eu soube disso, estudando Segunda Guerra e nazismo na escola, eu fui à minha avó, avó, me conta como é que era, me fala. Nada. Mas, vó, você viu os nazistas? Vi. Nada, não conseguia tirar nada dela. Mas é isso, no livro, no fim do livro, eu faço uma análise sobre isso, e era simplesmente uma forma de diminuir dores atávicas, né, Uhum. ligadas a antepassados e dores que você carrega geneticamente. Eu não sei como é que isso acontece, mas era uma maneira de diminuir esse sofrimento, né, porque até hoje é para todos nós, para a humanidade de uma forma geral e para os judeus de forma especial, né? Claro.
Então a sua família não seguiu, nenhuma parte da sua família, pelo menos a família que chegou no Brasil, os descendentes do Ernst, nem seguiram o judaísmo ele continuou praticando o judaísmo, não? Não, o Ernest nunca foi muito religioso. A Hum. Elise, sim. A Elise frequentava a sinagoga, era mais ligada à religião. Meu avô, não. Meu avô, tanto que quando ele chega ao Brasil, começa a namorar a minha avó, eles se casam na igreja católica. Ele é judeu, Uhum. o casamento deles foi celebrado por um padre na casa dos sogros do meu avô alemão, mas foi um casamento católico. Ele nunca foi ligado à religião, absolutamente. Quando ele morreu, o meu pai quis homenageá-lo e pediu, foi a uma sinagoga no Rio, sinagoga do Leblon, e pediu que fizessem alguma homenagem a ele. Ele diz que foi Uhum. o culto religioso, né, a cerimônia religiosa mais linda a que ele já assistiu. Né? Que Mas eu bonito. não tive contato nenhum, até porque minha avó era católica, meu pai foi educado na religião católica, estudou em colégio católico no Santo Inácio, no Rio, a vida toda, e casou-se com uma católica. Minha mãe também é de família católica, então eu sou católico. Né? Aliás, Sim. conheço muito pouco da religião judaica. Tive uma experiência muito legal, porque eu já viajei um pouco para falar desse livro. Uma das viagens foi para Curitiba. E aí eu Hum. fui ao Centro Israelita do Paraná, lá, e foi uma emoção muito grande. E fiquei lá um dia inteiro e me explicaram as Uau. cerimônias, tudo. Foi bem interessante, bem interessante. Legal, legal. Né, esse negócio de quebrar a história, né, exatamente pelo trauma sofrido, é um tema muito interessante. Tem muitos artigos, tem muita coisa que eu já li também em relação a isso. E tem muito. É por que que eles não repassam muitas vezes essa história, né? Muitas vezes é porque os que sobreviveram, eles têm um sentimento de culpa, né? Por mais que não tenham culpa de absolutamente nada, eles têm uma culpa de ter sobrevivido quando tantas pessoas semelhantes, né, pessoas próximas, morreram. Então, talvez isso contribua muito para o corte de repassar essa história toda, né? Você lê o livro e você sabe que eu imagino, como eu não tive convivência com esse meu avô, como disse, eu imagino que sim, ele carregava essa dor. Né? Porque quem lê o Sim. livro. Eu fico sempre meio sem jeito de falar do livro, porque esse livro foi escrito para que a pessoa se visse como a Elise. Ela pudesse entrar um pouco na vida da Uhum. Elise, na Elise e entendesse e torcesse por ela. Porque o livro Sim. descreve várias tentativas da Elise, de parentes dela, de escapar do nazismo. Então é um livro de mistério, de suspense, e eu acabo entregando muito em todas as vezes que falo dele, nas entrevistas, não tem muito como escapar disso. Mas É, com no meu, certeza, meu avô e sim, minha no avó nosso carregavam essa passeio você culpa, sim. entregou, inclusive. No seu passeio, no nosso Desculpa. passeio você entregou. Sem problema Mas nenhum. ali não tinha jeito, né? Não tinha jeito, né? Exatamente. E por que Cartas de Elise? Foi baseado em cartas, Lacombe, para explicar para o pessoal? A história, o livro tem um pouco de metalinguagem ali, então o livro explica um pouco como o livro surgiu, né? Como disse, jamais se aprofundaram com a gente, meu pai, minha avó, jamais se aprofundaram sobre o que tinha acontecido à nossa família na Alemanha, falaram muito pouco, as informações que a gente tinha eram muito básicas. Né? E eu me lembro também, além desse momento em que eu fui até a minha avó, quando estava estudando sobre o Segunda Guerra e nazismo, e fui pedir a ela informações e algumas ideias de como era, o que ela tinha passado, e ela se recusou a falar disso. Eu me lembro que em alguns momentos eu fui a ela, vó, o que você tem mais do meu avô? Você não tem cartas da família dele enviadas da Alemanha para ele? Você não tem cartas dele enviadas para os parentes na Alemanha? Ela, não, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Essa minha avó, ao contrário do marido, do meu avô alemão, viveu muito, viveu até os 96 anos, então eu convivi muito com ela. Ela morreu, já tinha 40 anos, ela morreu em 2006. E ela passou a vida inteira negando, então, que tivesse guardado correspondências trocadas pelo meu avô com parentes e amigos na Alemanha. Quando ela morreu, ela morou a vida inteira em Copacabana, ela é moradora pioneira em Copacabana. O pai dela, que é o primeiro arquiteto do Brasil, é nome de rua, inclusive em Copacabana. Foi a primeira Uma rua banhista de importante. Copacabana, né? Foi a primeira Foi uma banhista de das Copacabana. precursoras. Eu acho que foi a primeira. Se não foi a primeira, foi a segunda ou a terceira, mas foi uma das primeiras. E tem Que lá a é outra rua coisa que é Professor contado Gastão. no livro também, né? É outra coisa que é contado no livro também, o outro lado da família, né? Então Sim. consegue misturar muito bem o lado alemão, judeu, com o lado brasileiro. Eu acho sensacional isso. Não, e a minha Aproxima avó, muito a gente, né? ela era muito espirituosa, né? Ela era muito viva, ela era muito inteligente, ela era muito sagaz, assim, ela tinha uma ironia, ela tinha um humor muito especial, muito particular, muito peculiar. Mas sempre, voltando, eu sempre disse que não tinha guardado nada, não guardei nada, não guardei nada.
Quando ela morreu e a gente foi desmanchar o apartamento dela na rua Anhangá, em Copacabana, quando a gente abre lá um armário, descobre uma pilha de cartas, né, em alemão, num alemão bem difícil, né? Sim. E falei, meu Deus, ela dizia que não tinha guardado nada e, sei lá, 90% dessas cartas, eram mais de 300, escritas pela Elise para o filho, para o meu avô Uau. Ernest, e para a Nora, para a minha avó Lisete. E Então, Cristina, deixa eu minha perguntar uma irmã, coisa. diga. Você acha que ela guardou essas cartas deixando, pensando em deixar para os descendentes, para que os descendentes pudessem montar esse quebra-cabeça, ou ela esqueceu de jogar fora, esqueceu que estava ali? Se Pergunta que faltou eu faço. coragem, se faltou coragem Sim, para jogar fora, ou se ela tinha a intenção que nós descobríssemos, eu não sei dizer. Eu sim. acho que talvez tenha deixado para que a gente descobrisse. É como meu pai, que a vida inteira escreveu diário, a vida inteira. Tem todos os dias da vida dele, tem lá descrevendo tudo Uau. que ele fez. E eram uns livrinhos pequenininhos, assim. E ele sempre falou: quando eu morrer, eu quero que o meu caixão seja forrado com esses diários, porque não é para ninguém ler. Mas na hora que ele morreu, você acha que alguém lembrou disso? Ninguém lembrou disso. Estou com os diários dele até hoje aqui em casa. E aí eu fico pensando, não, sabe, a pessoa que escreve um diário, ela não escreve para si própria. Ela quer deixar Sim. de alguma forma registrado o que viveu, as emoções que viveu, o que pensou, pensamentos, análises, pensamentos sobre a vida. Eu não sei, eu penso assim. É uma forma de continuar vivendo, né, inclusive. Não, com certeza, não tem dúvida disso, né? Mas aí, E quando a aí gente você descobriu encontrou as essas. cartas, né? E a Cristina, minha irmã, que você conhece, que é a minha irmã caçula, ela fez o. Ela reconciliou a família com a Alemanha, né? Porque a família sempre foi muito afastada da Alemanha por conta do que a gente sofreu. A gente teve propriedades, né, confiscadas pelos nazistas, eu perdi muitos parentes, muitos primos, tios, avós, bisavós, tio bisavô, tio avô, perdi tudo que você puder imaginar. A família foi realmente atingida por isso. E a Cristina, minha irmã, desde 92, ela casou com o alemão, então ela fez essa reconciliação, ela fez o caminho de volta da família para a Alemanha, está lá até hoje, 92 até agora, nem sei quantos anos dá isso, 30 e tantos anos. E aí a gente falou, bom, Cristina, ela estava no Brasil, na época que a gente desmanchou o apartamento da minha avó, depois do enterro, no funeral da minha avó, e falamos, Cristina, só você pode entender o que está escrito aqui, é a única que fala, apesar de eu ter estudado 2 anos alemão, é uma língua muito difícil. Então, Cristina levou essas cartas e demorou muito tempo, Patielli, muito tempo para ela realmente olhar aquelas cartas. Aí, talvez, de novo, esse sentimento de quero me manter distante, não quero me envolver com esse sofrimento, quero me preservar, ela demorou muito tempo, não sei precisar quanto, mas foram alguns anos. Você vê, minha avó morreu em 2006, então essas cartas foram descobertas em 2006 e o livro só foi lançado em 2016, 10 anos se passaram. E quando a Cristina Sim, começa a traduzir essas cartas, num trabalho incrível que ela fez, porque é um alemão, primeiro uma letra muito complicada, né? sim, E um alemão, não sei se arcaico, mas um alemão antigo, né? Realmente um sim. alemão bem complicado. E à medida que ela ia traduzindo, ela ia me passando por e-mail o que ela estava descobrindo e tudo que ela estava revivendo. Né? E aí a Uau. gente começou a falar, bom, ela falou, bom, você é escritor, você é jornalista, você tem que publicar esse livro. E aí começou o projeto. Então as cartas estão aqui na Alemanha. Tem uma parte na Alemanha, tem uma parte comigo no Rio de Janeiro. Ah, tá. São Entendi. todas cartas originais, papéis finíssimos, porque principalmente esse período começa a situação começa a ficar mais complicada quando vai se aproximando da guerra, os serviços postais muito caros já. Então, o que ela Sim. tinha que fazer? Ela usava cada vez o papel cada vez mais fino e cada vez com menos entrelinhas, sem parágrafo, para aproveitar ao máximo aquele espaço que ela tinha para que a carta não Nossa. ficasse muito pesada e muito cara. Porque apesar de ser a família ser rica, né, na época lá, ela foi perdendo tudo. Tudo. Sim. Você vai lendo o Entendi. livro, você vai entendendo todos os processos, né, todas as etapas dos alemães, perseguição, segregação, tudo, né? Até a Uhum. solução final, que é o extermínio. Né? Sim. Então, Uhum. ela ficou numa situação bem complicada, apesar de todas as propriedades. Aí queria vender e os alemães inventavam um monte de problemas, um monte de dificuldade para vender terreno, imóvel, e só podia vender para ariano, né? Para ariano, para alemão puro, não podia vender para mais ninguém, sempre por preços muito baixos, porque todos os judeus queriam vender e sumir, então a oferta era muito grande, o número de compradores muito limitado, porque só arianos podiam comprar.
Quer dizer, o que se armou de armadilha, de cerco, foi algo muito cruel, muito covarde, né? Que era o que eu ia perguntar, né? Porque assim, o livro, claro, é o livro Cartas de Elise, cartas que são enviadas e se tira uma narração a partir daí. Mas é um livro onde dá para você aprender muita história também, né? Tem muita coisa, tem muita informação valiosa a respeito do nazismo, a respeito da perseguição aos judeus, né? As leis raciais de Nuremberg, a Noite dos Cristais, a partir do momento que começa a Segunda Guerra, Tudo. começa tudo a piorar. Então tem muita informação histórica. E uma pergunta que brasileiros me fazem, eu sei, porque eu tenho muito esse contato, né? Muita gente me faz essa pergunta aqui na página, durante os passeios. É, por que os judeus demoraram tanto a ir embora da Alemanha? Por que eles não acreditavam nisso? Porque o que acontece, né? Qual essa avaliação? Não necessariamente só da sua bisavó, É, mas da situação geral. Porque você também estudou o tema, né? eu estudei. A gente dividiu assim, bom, o texto do livro é meu, mas a Cristina, minha irmã caçula, fez toda a pesquisa sobre a família, né? E ela localizou antepassados de irmãos da Elise, então vários, em vários países, Inglaterra, Canadá, isso pelo mundo inteiro, Estados Unidos, vários lugares. E eu fiquei com a pesquisa sobre o período histórico, lendo ensaios sobre o nazismo, livros sobre o nazismo, e já até recomendei o Apoiando Hitler, para quem se interessa pelo tema, que foi um livro fundamental dessas coisas estranhas que acontecem na nossa vida, né? Esse livro, Supporting Hitler, Apoiando Hitler, do Robert Gelatelli, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu falei, pô, não vou fazer uma pesquisa na internet, entendeu? Eu vou assim, à fonte primária, eu quero livros, eu preciso encontrar livros, eu tenho uma livraria próxima à minha casa, eu moro meio no Rio, meio em São Paulo, agora eu estou em São Paulo, mas a minha casa, eu tenho um apartamento em São Paulo, uma casa no Rio. E eu estava no Rio nessa época, fui à livraria em frente à minha casa e tem uma prateleira sobre nazismo, aí tem poucos livros sobre nazismo, que era o único que tinha, era esse Apoiando Hitler Ah, do Robert Gelatelli. E é um livro que traz todas as informações, tudo que foi sendo tomado de medida, todas as leis restritivas, persecutórias, segregadoras, assim, tudo que foi implementado pelos nazistas contra os judeus tem nesse livro passo a passo. Mas eu acho interessante o Cartas de Elise, apesar de você ter me pedido que faça uma análise geral sobre os judeus, eu acho que o livro ele torna tudo pessoal. Então, uhum, você lê um livro falando do que aconteceu, não é você ler um livro contando a história de uma pessoa específica que sofreu aquilo diretamente e você vai claro. percebendo de que maneira aquilo tudo vai influenciando o dia a dia dessa pessoa. Então, eu acho que muitos judeus não acreditaram que aquilo fosse ganhar corpo, né? Tanto que o Ernest, meu avô, ele só percebe que a situação, opa, tem alguma... Bom, primeira vez que ele percebe que alguma coisa está errada, ele ainda era jovenzinho. O Hitler já era o líder do partido nazista, né? Não tinha chegado ao poder, ele começa a perceber que as mulheres, que as garotas, que as meninas não judias, né, começavam a fugir dele. Ou tem uma passagem no livro que eu falo sobre isso. Então, está lá numa festa, num baile, ele se aproximava de uma não-judia e trocava uma ariana, trocava Sim. uma ideia. Quando ele se afastava para pegar uma bebida e voltar logo, alguém já tinha ido ali na menina e falar: ele é judeu, se afasta. Então, foi o primeiro momento que ele percebeu. E o à frente, quando ele vai a Berlim. E o povo de Berlim, não sei, meu avô descreveu isso naquele caderno de notas para um livro de memória, ele dizia que o povo de Berlim era um povo muito crítico, com um senso crítico aguçado, muito atento a tudo, muito atento às entrelinhas, muito, né, de inteligência mais aguçada, e que quando ele percebeu que em Berlim o povo já estava meio naquela onda do Hitler, aí ele falou, bom, agora ferrou. Sim. A Elise, de forma específica, por ser aristocrata, né, uma mulher rica, criada numa família rica, casada com um homem rico, ela, de certa forma, a maior parte do tempo, ela imaginou que aquilo não chegaria a ela. Aos outros judeus, se você tiver a paciência de ler o livro, o pessoal que não leu, vai perceber que o cerco ele apertava em alguns momentos, no início, né? Por exemplo, no início, os judeus eles foram incentivados a deixar a Alemanha, né? Os Sim. nazistas até comemoravam a imigração. Muitos judeus estão indo embora. Depois eles percebem, peraí, os judeus estão indo embora, mas eles estão vendendo tudo que eles têm, né? E estão levando as divisas embora.
Então, peraí, vamos dificultar a saída. Então, houve um processo assim. Então, os aristocratas acharam provavelmente que não chegaria a eles, e os outros se deixaram iludir pelos momentos de maior aperto, maior perseguição e menor perseguição. Nesse sentido, a Olimpíada de 36 teve isso, né? Quando está se aproximando a época da Olimpíada, tudo é disfarçado, né? Aquela perseguição, a segregação, aquilo desaparece de alguma forma e depois de um tempo Para volta. passar a ideia Então para o eles foram mundo, sendo né, de que iludidos, eram... foram sendo iludidos. E muita coisa era secreta, né, Patieri? Muita coisa não se sabia mesmo. Sim. Não, sobre essa questão, né, eu também recebo muito essa pergunta, né, por que que os judeus não saíam logo e tal. É difícil para a gente que sabe o que aconteceu hoje em dia, é meio bobo falar isso, mas se eu falar para vocês que eu tenho informações de leituras minhas que na década de 60, né, 15, 20 anos depois do final da guerra, em Israel, existiam alguns judeus locais que tinham preconceito com os sobreviventes do Holocausto, porque achavam que muito do que se contava era conversa, né? Era exagero para poder ganhar benefícios estatais, né? Então você vê que mesmo no Estado judeu você tinha disso, né? Por que isso, né? Porque a ideia, a gente que sabe é muito fácil, né? Parece bobo, mas você imaginar que a Alemanha, um país extremamente culto, avançado tecnologicamente, foi capaz de fazer aquela barbaridade, isso era completamente impensável, né? Mesmo depois da Segunda Guerra. Então, somente ao longo do... Não é à toa que o julgamento do Eichmann, né, ele foi um dos eventos mais televisionados, acho que foi o evento mais televisionado de Israel, exatamente para você ver um culpado falando de fato daquilo que ele estava fazendo, para deixar claro para tudo que aquilo não era teoria de conspiração, não era nada disso. Então, talvez isso justifique muito, né? Você imagina um judeu que cresceu na Alemanha como alemão, falando alemão, consumindo cultura alemã, escutando Wagner, inclusive, né? O cara não acredita que vai chegar naquele ponto jamais, né? Principalmente sendo uma família aristocrática, como era no caso da Elise, né? Agora estou vendo aqui uma mensagem na Paula, lá como Pernambuco te ama. Hoje, na abertura do meu programa na Rede TV, Opinião no Ar, eu mandei lá eu falo sempre algumas cidades que fazem aniversário, e eu mandei meu abraço a Recife e a Olinda, porque é Olinda Olha. cidade, daí que vem o nome, né? Isso é uma Então aqui para conversa. falar Olinda, como a gente fala. Isso é É história. Na mentira? verdade, porque Eduardo Coelho, o cara que fundou Olinda, ele gostava de um poema épico. E uma das personagens do situação para se construir uma vila. Isso, até onde eu saiba, é conversa. Quase todo mundo Bom, acha isso. eu caí nessa história. Nem Todo sempre a mundo, gente todo mundo. pega um guia bom, né? Boa, boa, boa. Ô, E você falou de Israel, né? E outra coisa interessante, diga. não, pode falar. Seu sinal está variando um pouco para mim, não sei se. Pois é, eu estou vendo uma Fala. variação também, não sei o que está acontecendo, não. Pode falar, você estava falando de Israel? Não, é porque o Cartas de Elise, ele é um livro, porque as cartas, acabei não falando sobre isso, que eu acho que é importante. Essas cartas, elas foram usadas de três maneiras diferentes, né? Porque eu queria dar ao livro uma cara de romance. Eu não queria fazer, sei lá, não queria fazer um livro, uma saga familiar apenas. Eu queria que o livro fosse mais palatável, né? E tivesse esse clima de suspense, de mistério, e queria que o leitor se envolvesse e torcesse pela Elisa no processo dela de escapar do nazismo na Alemanha. Então, usei as cartas de três maneiras diferentes. Algumas eu as publiquei integralmente, então elas estão lá da maneira que elas foram escritas exatamente na íntegra, sem edição, né? Outras eu usei apenas como fonte de informação, então eram cartas que eu não achava representativas e interessantes para constarem no livro integralmente, mas havia ali nelas algumas informações que me serviram. Sobre família, sobre modo de vida, então como é que eles levavam ali o dia a dia. Isso me serviu como fonte de informação. E algumas eu transformei em diálogos, né, para tornar esse livro com uma cara mais de romance. Então, por exemplo, você tem uma cena, a Elise ela tem vários planos para escapar da Alemanha. Ela cogita ir para a Bolívia, para Cuba, para o Canadá, comprar uma fazenda em Blumenau, e aí tem essa carta dela para o meu avô, Ernst, no Brasil, contando para ele, o Levin, que era o cunhado dela, o Levin esteve aqui com planos de a gente comprar uma fazenda em Blumenau, explicando isso, explicando aquilo, como é que é. Então, era uma carta chata, mas eu
imaginei essa cena do Levin indo até a casa da Elise e contando para ela sobre os planos. Então eu crio esse diálogo. Então é tudo estabelecido dessa forma. E o livro, ele é um romance, baseado numa história real, mas ele tem uma carinha de novela. E aí vou chegar a Israel. Porque tem vários personagens secundários, né? Você poderia desenvolver uma minissérie, por exemplo, que é uma ideia que eu tenho, uma novela, porque você tem muitos Uau. personagens secundários importantíssimos. Entre eles o Alex Besser, que a Elise ficou viúva, né? O meu bisavô morreu, ela casou de novo com um Besser, Julius Besser, e o filho do Julius, que virou enteado da Elise e foi muito ligado a ela, é um dos fundadores do Estado de Israel. Foi um dos primeiros judeus alemães a ir para a Palestina ainda, e é considerado um dos fundadores do Estado de Israel. Tem um livro, inclusive, escrito do Peter Hartling, Felix Gutmann. Eu não li esse livro ainda, a Cristina ficou de me arrumar, que é um romance mais baseado na história desse Alex Besser, que foi enteado da Elise. Tem o Heinz Köppler, que é um primo-irmão do meu avô, que era estudante de Direito, né, na Universidade de Berlim. E quando os nazistas, uma das leis que eles baixam, eles eliminam todos os judeus das universidades como alunos e como professores. Já havia isso em outras épocas, né, em algumas regiões, mas variava muito de região para região. Mas aí veio a regra para todo mundo. E o Heinz Köppler, o primo-irmão do meu avô, ele é banido, ele perde a oportunidade de continuar os estudos jurídicos dele na Alemanha, mas ele tinha um professor cristão, ariano, né, que é um conceito patético, mas Ninguém um sabe até o que cristão, é. cristão alemão. Esse professor fica lá, mas você é ótimo aluno, você é um primor de aluno, você é inteligentíssimo, você tem que continuar os seus estudos, e patrocina então uma ida do Heinz Köppler para Oxford. Ele vai terminar os Uau. estudos dele na Inglaterra e é o que o salva, na verdade. Ele, a Gertrude, que é a irmã caçula da Elise, e a irmã dele, a Johanna. Então os três vão para a Inglaterra, e o Heinz Köppler é outro personagem secundário do livro, extremamente interessante, porque ele trabalhou na Segunda Guerra dando aula de alemão para os militares ingleses, e ele criou um instituto que existe até hoje em Oxford, chama Wilton Park, e é um instituto que promove diálogo entre povos que não se entendem muito, entendeu? Então, é Uau. algo que existe até hoje. A outra é você que vai dar a pronúncia alemã correta, a Vera, mas é Ferra, não sei como é que fala, Ferra. Aham. A Ferra Bornstein, que é outra prima irmã do meu avô, que se junta à resistência francesa. Então, ela é uma agente lá da resistência francesa, tem histórias interessantíssimas Uau. dela. Então, o livro vai... E fora a minha avó, que casou com esse meu avô alemão, que é outra figuraça também. Outra coisa, ela comenta, tinha que continuar, né? E mais atrás disso, será que tem como pegar informações sobre esses personagens secundários, juntar de alguma forma? Isso é muito interessante mesmo. A Cristina conseguiu realmente localizar muita gente, muita gente. Ela localizou uma genealogista também, porque os judeus são muito, muito ligados em genealogia. É uma genealogista, Judith Bellowitz. Ela é parente nossa mais distante ainda do que esses que a Cristina localizou, os Bornstein e Heilbronn, porque ela é Philipsborn, mais distante. Mas ela nos Aham. ajudou muito, eles têm muitas informações. Então, eu vou adiantar aqui, primeira mão para você, o contrato com a editora que lançou o Cartas de Elise está vencendo, e eu já recebi a proposta de uma outra editora para relançar o livro nessa outra editora. Massa, Então, massa. Então, a formação nova ideia... é para todo mundo, Não, editora primeira. nova já. E eu estou com a ideia Bom, tem muitas informações. O livro saiu, na semana seguinte a gente já tinha novas informações. Então, é um livro que, se você quiser, você pode É escrevê-lo a vida inesgotável, né? inteira. A vida Que inteira. massa, que Toda massa. hora a gente está descobrindo alguma informação. Sim. Só mais um ponto histórico também, eu queria que você comentasse, né? Muita gente pensa que não é que muita gente pensa, pouca gente se coloca na posição, né, de imaginar que um judeu alemão, quando chegasse no Brasil, iria sofrer alguma coisa pela condição dele de alemão a partir do momento que começa a Segunda Guerra, né? Já quando o Brasil entra na Segunda Guerra, um alemão, ele é um cidadão de uma potência, de um país inimigo, então ele acaba sofrendo algumas consequências, né? Chegou a acontecer com seu avô, não foi? Isso está contado no livro. Meu avô foi preso.
foi preso por suspeita de ser nazista, um judeu. É, é, ninguém Então, acredita nisso, né? Você fala para as pessoas, passou, quem não está passou uma acostumado a noite ler sobre o assunto, né? passou uma noite na cadeia. Ele morava em Petrópolis na época, né? Meu avô foi trabalhar numa fábrica de tecidos de alemães em Petrópolis, que é na região serrana do Rio. Eles saíram de Copacabana e foram para lá. E meu pai, lá, inclusive, nasceu em Petrópolis. Mas o meu avô trabalhava com importação e exportação, então ele descia muito para o Rio. Havia um trem na época que fazia a ligação entre as duas cidades. E uma vez ele desembarcou no Rio e ele não tinha um salvo-conduto. Ele nem sabia que deveria ter um salvo-conduto e foi encaminhado à delegacia, o que é irônico e muito triste, né? Você ter um judeu preso no Brasil por suspeita de ser nazista. É duro, viu? Sim. Tem um filme, eu esqueci o nome dele agora, em alguma coisa na África, eu acho, que fala de uma família de judeus que vão morar em alguma, acho, não sei se é no Quênia, era algum local de qualquer uma colônia inglesa. E aí, quando começa a guerra da Inglaterra, né, com a Alemanha, quando começa a guerra, no caso, essa família é presa por ser, família de judeus fugindo dos alemães, é presa por ser suspeito de nazista também, né? Isso é um detalhe da história que pouco brasileiro se dá conta. Eu acho bem interessante mencionar isso também. Eu tô de óculos aqui para conseguir ler alguma coisa. Agora pesquei aqui. Alguém contou uma história de que o pai, eu não consegui, também não sei se é alemão, foi preso uma semana no Brasil por falar alemão ou ser alemão. Não consegui captar aqui, passa rápido demais. Eu Passa estou vendo que o rápido, pessoal está divulgando bem o livro. Então, É, livrariadolacombe.com.br, oi? Cartas de Elise. Aliás, é o livro mais vendido Pode ser. do site, do livrariadolacombe.com.br. Que massa, maravilha. E queria perguntar também, né? Como é que foi a recepção do livro, Lacombe? Teve repercussão na comunidade judaica, além de Curitiba, como você falou? Foi um livro que teve um alcance legal? Como é que foi? Em termos de vendagem, não. Vou ser muito sincero. É Agora ele mesmo? está vendendo bem. Não, não teve. A Uhum. gente, não sei se vendeu 2.000 exemplares. Perto dos meus outros livros, vendeu muito pouco. Eu tenho o meu primeiro livro infantil, vendeu 50.000 exemplares. É um best-seller Nossa. infantil que fez muito sucesso. Ele ficou entre os melhores do ano de E aí, bicho, né? 2010. E aí, bicho? Ele foi incluído no catálogo de Bolonha, foi para a Feira de Bolonha, que é a maior feira de livros infantis juvenis do mundo. Esse vendeu realmente muito bem. Meu segundo infantil também não vendeu muito bem. E Cartas de Elise, que era um livro que eu tinha uma expectativa muito grande, ele acabou não vendendo tão bem. Assim, na comunidade judaica, sim. Né? Eu Uhum. fiz um lançamento desse livro no Midrash, que é o Centro Cultural Judaico, lindo, quem estiver no Rio lá. Lindo que eu digo assim, porque faz um trabalho bacana, é do Newton Bonder, que é um rabino muito inteligente, tem livros ótimos, recomendo os livros do Newton Bonder, ele é maravilhoso. Eu fiz aqui na Unibis Cultural, que é a União Brasileiro-Israelita aqui de São Paulo, que tem essa ligação, também foi um... E aí é um prédio bem bonito aqui em São Paulo, que é em forma de Torá, é um prédio bem bacana, e fiz em Curitiba. Então, na comunidade judaica, sim, esse livro vendeu bem, Uhum. mas confesso que é abaixo do que eu esperava para ele. Por isso que eu acho que esse livro precisa ser relançado. Ele precisa Sim, ser sim. atualizado e relançado. É uma história que a gente... É o que a Cristina fala, né? Se você... Eu tinha até separado aqui, não sei se eu vou achar. A Elise, ela passa muito tempo escrevendo cartas dissimuladas, né? Ela finge que não está sofrendo, ainda que na primeira carta que é guardada, porque as cartas só começam a ser guardadas pela minha avó. Então, de 34, quando chegou ao Brasil, até 36, quando fica noivo da minha avó, o meu avô não guardou nada. As cartas que a mãe dele mandou foram para o lixo. É a minha avó que começa a guardar. Então, a primeira carta, que inclusive abre o livro, no capítulo que chama, primeiro capítulo chama-se Primeiras Cartas, são duas cartas bem curtinhas, ela já fala, essa eu tenho até aqui, quer ver? Ela fala aqui. Vamos ver. Vivo sempre com medo de que alguma coisa aconteça e eu não possa ir ao Brasil na primavera. Então, a segunda carta que ela envia, ela dá uma pista de que algo não está bem. Depois ela passa um tempão dissimulando, vai, não vai, fala, mas não fala, até que ela tem uma crise nervosa e ela vai para a Bélgica, na casa do irmão dela, um dos irmãos, eles eram 8 filhos, o Alex, e ele Bornstein, não o Besser, o Alex Bornstein, pai dessa Vera, que se juntou à resistência francesa, e ela manda, então, da Bélgica, de Bruxelas, uma carta para o meu avô e para minha avó no Brasil. E aí ela conta tudo o que ela estava sofrendo.
né? Não podemos, É, ela gostava de ir à terra, mas eu não posso mais ir à terra, mas os judeus não podem, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. E como é que ela termina essa carta? Não contem para ninguém. Então ela tinha uma vergonha profunda do que ela estava passando, uma vergonha profunda. E a intenção do livro, Cristina, minha irmã, sempre fala sobre isso, é justamente o contrário, é contar para todo mundo. Por isso que eu acho que esse livro, ele precisa, né, todo mundo que tem, eu tenho vários livros aqui de famílias, né, nessas andanças que eu fiz por centros judaicos, centros israelitas, centros de cultura judaica, eu recebi muitos livros de pessoas que também lançaram livros contando as histórias das suas famílias. Então a gente tem que contar, a gente precisa contar, é, precisa espalhar essas no histórias. passeio eu me lembro, no passeio eu me lembro você dizendo que era um livro que não tinha sido tão lido quanto deveria, né? E eu fiquei Não, com isso na cabeça, realmente, fiz fazendo mil propagandas dele, porque é um livro que, como eu falei, agradeço. aproxima a gente, aproxima tanto a gente dessa história, né? E é um livro muito bem feito, né? Assim, todo mundo que leu mandou muita mensagem para mim elogiando, né? Gente dizendo que chorou. Até eu estava hoje de manhã, estava na minha casa de campo, terminando de ler o livro, chorei, mas foi assim, muita mensagem de gente, de pessoas, né, de seguidores, então acho que todo mundo tem que ler mesmo, assim, quem tem o mínimo interesse por esse tipo Pacelli, de história, eu pois não. choro. Eu já li esse livro algumas vezes, vezes quando eu pego para ler, e eu choro até hoje. Assim, é claro que é um livro duro, é um livro pesado, é um livro duro, é um livro pesado, é um livro que mexe com uma história terrível, talvez o período mais terrível da humanidade. Mas, gente, ele tem uma mensagem positiva, assim, ele tem um contraponto positivo, né, muito Exato. feito pela minha avó, viúva desse meu avô alemão. E o livro tem uma mensagem positiva. O livro, Sim. sabe, termina lá com o coro de Schiller, né, um trecho do coro de Schiller, que é uma mensagem de irmandade, de compreensão, de tolerância. Vamos ver. Tomara Não, que o e para livro. mim, assim, para mim foi muito especial porque eu conhecia a família, né? Então, assim, você vê que todas essas pessoas, basicamente, que eu conheci naquele dia do passeio, para os nazistas, nenhum deles era para ter existido, né? Então você vê aquelas pessoas existindo, isso já é uma mensagem muito linda, isso já é algo muito bonito, né? E todas aquelas pessoas que estavam ali, quer dizer, minhas irmãs, eu, meus sobrinhos, todas aquelas pessoas se vingaram do Hitler, né, de alguma forma. Porque o meu avô virou um apátrida, quer dizer, ele perdeu a cidadania alemã, a Elise também, todos da família, todos os judeus perderam, e nós somos todos alemães. Quer dizer, eu resisti muito tempo a pedir a cidadania alemã, porque eu tinha essa diferença com o país. Eu não me Sim. sentia alemão, ainda não me sinto, claro, mas eu tenho um pedaço alemão em mim. Mas eu fui um pouco convencido. Bom, primeiro pelo fato de os meus filhos serem importantes, ter um passaporte europeu, óbvio, não vou negar Claro. isso, né? Há um lado prático nisso. E depois eu Sim. fiquei pensando, meu Deus, o Hitler não queria que meu avô fosse alemão, que a Elise fosse alemã. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos tornar todos alemães. E assim foi feito. Excelente. E o Hitler queria, na verdade, ele queria, né, exterminar os judeus, e pela pesquisa que a gente fez sobre a família, e isso qualquer pessoa com o mínimo de informação sabe, o que ele conseguiu foi espalhar os judeus pelo mundo inteiro. A Cristina localizou parentes, eu estava Exatamente. dizendo, eu não lembro a lista de cabeça, porque são muitos países. Equador, Argentina, Bolívia, Cuba, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, Austrália, Israel, Inglaterra, Olha só. França. Nós temos parentes descendentes da Elise, descendentes de irmãos da Elise, espalhados por todos esses países. Pois é, por isso que é uma história, por isso que é uma história muito bonita também, né? E não só você estava vivo com o passaporte alemão, como passeando na antiga capital do Terceiro Reich, né? Isso é maior tapa na cara que você pode dar no desgraçado do Hitler. Fazer o quê, né? A gente vai É, levando. Mas a gente aprende também, a gente aprende muito, mesmo com claro. sofrimento. A vida tem aflições, isso é bíblico, isso não é, não sei se Sim, tem sim. na Torá, mas na Bíblia tem, né? A gente não escapa das aflições do mundo, não. Só não pode carregar as dores do mundo, mas que a gente passa por aflições, a gente passa. Não, com certeza, com certeza. Tá bom, então, para fechar, Lacombe, quais são as últimas palavras que você queria dar para a gente sobre o livro ou sobre a livraria também? Agradeceria muito se você falasse da livraria. Eu quero primeiro recomendar a todos, né, quando forem a Berlim, contratem o Pacelli, porque é sensacional, Pacelli, sensacional. Eu adorei aquele passeio. Obrigado. Eu agora tô vendo aqui como é que vai ser. Se bem que a gente pegou um dia frio também, né? Porque agora eu só tenho chance
de ir realmente de novo no inverno. Eu já fui à Alemanha no verão, é bem mais agradável, mas eu pretendo voltar, então eu recomendo a todo mundo, é sensacional, mesmo para quem já conhece Berlim, é uma visão completamente diferente de Berlim. O Pacelli, por exemplo, uma obra de arte, se ele para diante dela, ele não vai dizer qual é o artista, quando foi feita, qual é o estilo, ele vai dizer muito mais do que isso. Ele vai contar tudo que envolve aquela obra de arte, tudo que tem de história ali, né, em cada centímetrozinho. Eu fiquei assim, maravilhado com o passeio, então quero encerrar dizendo: sigam e contratem o Pacelli e façam contato com o Pacelli para fazer um passeio por Berlim e a região, porque ele expande, ele não fica só em Berlim, vale muito a pena. Sobre o livro, é isso, primeira mão para você. O Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, está disponível ainda na livraria do lacombe.com.br, tem na Amazon, tem estante virtual, você encontra em alguns lugares. Pelo que eu vi, há 600 exemplares, mais só, então corram lá, porque vai sair uma nova edição, uma nova editora. Em breve vou relançar o livro, provavelmente, inclusive, vou dar outra boa notícia, com um preço mais baixo, porque a edição que a gente fez é uma edição muito, muito caprichada, né? Um formato que encarece, com uma letra que encarece, um papel que encarece. Então, a ideia agora é dar... Claro, vai ter qualidade na edição, vai ter qualidade. A editora, hoje em dia, ela está entre as melhores, mas vai ser um produto um pouco mais barato para que as pessoas tenham mais acesso a esse livro. E quero convidar todo mundo para acompanhar aí o Opinião no Ar, na Rede TV. Estava vendo que, cara, onde eu vou agora falando da Amanda, é um troço impressionante. Já estavam falando da Amanda aqui. E Pacelli já participou 2 vezes. Uma eu não estava, infelizmente, era um feriado, eu não trabalho feriado. Eu já estou velho para trabalhar feriado, sábado e domingo, já fiz muito isso. Agora não tem mais. Mas Pacelli em breve voltará. Assim que a gente tiver um assunto interessante aí envolvendo a Alemanha, Pacelli é sempre bem-vindo, é sempre informações precisas que você traz. E é isso, a gente precisa se informar, precisa estudar. Eu recomendo que vocês deem uma lida aí no Cartas de Elise, e esse que eu citei também é muito bom. Para quem vi que tem muita gente de fora do Brasil, a versão em inglês original é Supporting Hitler, Robert Gelatelli, G-E-L-A-T-E-L-Y, Robert Gelatelli, em português, Apoiando Hitler. É um livro muito bom, cronologicamente, ele vai todo dia a dia, tudo que foi feito, né? Tem o do Klemperer também, que é muito bom, e o Cartas de Elise, né, que é um livro que personifica um pouco tudo isso que aconteceu, tudo isso que o povo judeu viveu, né? Então você não fica só lendo livros de história do que foi feito, mas você entende de que maneira tudo que foi feito contra eles atingiu diretamente você se aproxima, a família. né? Não vira um número, simplesmente 6 milhões, vira uma pessoa semelhante a você. Isso faz toda a diferença para entender o negócio. Um nome. Vocês podem aí comprar o livro, mas o meu é melhor, que o meu está autografado aqui, viu? Nossa, mas eu escrevi muito aí. Que a Cristina escreveu. Está com dedicatória. Também, né? Cristina escreveu também, exato. E eu queria também fazer um anúnciozinho aqui também para as pessoas que estão presentes, né? Ninguém está podendo vir aqui para a Alemanha, não sei que seja cidadão, seja residente aqui, mas por enquanto, então, significa que eu não estou fazendo os passeios, mas recentemente eu lancei um mini curso, foi domingo agora, eu lancei um mini curso que eu estou fazendo, aí está na bio, no meu perfil, que fala exatamente sobre o posicionamento político do nazismo, esquerdo, direito, toda aquela confusão que tem no Brasil. Só que assim, eu abordo de uma maneira mais profunda, certo? Pego raízes filosóficas, culturais, falo de literatura, de romantismo, tudo para entender a mentalidade alemã, né? Faço embasamento histórico, naturalmente. Então saio muito daquela coisa, não, o nazismo é de esquerda porque tem Estado grande. Eu saio um pouco desse senso comum que a gente está discutindo no Brasil. Você até lá na sua live você fez essa pergunta, né? Então esse mini curso está aí no domingo agora, está disponível, vai fechar, a gente vai fechar o carrinho, vai fechar as vendas dia 22 agora, minha esposa está aqui confirmando os dados, mas é dia 22, vai fechar o carrinho, a gente não vai querer mais abrir isso, porque é um tema extremamente polêmico, né? O meu perfil aí derrubaram postagem minha 4 vezes, está com alcance super reduzido simplesmente por estar falando sobre o nazismo, né? Então quem tiver interesse, acho que vale muito a pena adquirir. Os feedbacks que eu tenho recebido até agora estão excelentes. Então são 2 horas mais ou menos de conteúdo, certo? Dividido em 6 aulas, né? Aulas de 10 a 30 minutos, mais ou menos.
E, além disso, você ainda ganha 5 lives, né, comigo, com vários outros especialistas em literatura, em filosofia, em história da guerra, e tem todo o apanhado histórico também da história da Alemanha, desde Napoleão até a República de Weimar. Né? Então, tá um curso bem legal, a gente está bem orgulhoso dele. Então, eu queria convidar todo mundo para dar uma olhadinha lá. Só olhar aí, fazer um link, clicar no link da minha bio, tá bom? Eu recomendo. Não, Patelli, eu sou seu fã, sou muito seu fã, você sabe disso. Igualmente, igualmente. Eu sou muito seu fã também, Malafone. Então é isso, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Oi. Nicole tá aí do teu lado? Estão pedindo para ela dar um Vem cá, tchauzinho. Nicole, vem cá. Vem cá, ela tá com vergonha lá, vem cá. Agora Ela tá abandonaram, vindo. ô Nicole, agora abandonaram a Amanda e estão dando pancada no Lula. Oi, Nicole, tudo bem com você? Abandonaram a Amanda e o quê? Estão dando pancada no Lula. Lula preso. Merece. Oh, muito, muito. Ô, Lacome, mas Ah, o que eu ia dizer é que a gente falou com a mãe do Pacelli hoje, com a minha sogra, né? E Foi. você estava dizendo que você era fã do Pacelli dizendo que era seu fã, né? E obviamente nossa família toda também. E a mãe dele, que é lógico a mãe, a fã número um dele, né? Obviamente, como toda mãe, toda boa compreensível. mãe, é, tava falando que as amigas dela estão todas ligando para ela para falar da live com o Lacombe. Isso. É verdade que Opa. seu filho vai fazer uma live com a Lacombe. Um monte de amiga da minha mãe ligando pra ela hoje. Todo Boa, mundo, então, boa. assim, não é só a família que é fã, os amigos todos são fãs também, né? Verdade, verdade. Fico feliz. É bom ter essa parceria com vocês. E pancada no Lula, gente. Pancada no Lula. Meu Deus. É pau. Tá É bom então, isso. Lacombe. Contem comigo aqui, Muitíssimo tá? obrigado mesmo pelo tempo, pela presença. Cadê? Tá aparecendo? O pessoal tem reclamado que Nicole não Todo tem mundo de aparecido óculos. muito no meu Instagram. No nosso Instagram, né? Ainda é dela. E os meninos? Cadê os meninos? Estão dormindo, fala baixo para não acordar. Opa, foi mal aí. Desculpa, Não, desculpa. Já passei dessa fase. O mais velho Não, já tá está todo com mundo mais de dormindo. 1,90. Nem sei a que altura tá. Vixe, Maria. Mas também a família não tem ninguém. Eu geralmente sou o maior dos É, passeios que eu faço. Chegou a a família de família. Lacombe, só tinha gigante, eu era menorzinho. Até mulher de 1,80 e tantos, quase 90 tem, né? Então deixa pra lá, vamos pular Exatamente, essa exatamente. parte, tá bom. Exatamente. Valeu, gente. Então é isso, Obrigado por Lacombe. tudo, Muitíssimo tá? obrigado mesmo pelo pedacinho da sua sexta-feira. Foi um prazer, tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo. Tomara que seu livro seja cada vez mais lido, mais lido, mais lido, para que as pessoas tenham noção de quão próximo a gente está de toda essa história, tá bom? Tá, Muito obrigado, quando eu muitíssimo boa noite. relançar, eu mando a nova edição para vocês aí, com autógrafo, com Opa, dedicatório. maravilha. Pra gente Tá chorar de bom? novo. Para chorar de novo, é. Valeu. Beijos para Tchau, vocês, tchau. beijo para todo mundo, tudo de bom aí. Valeu, um abraço. Tudo de bom, um abraço.